Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitor Tibério, sou monitor aqui da disciplina de Introdução à Organização de Computadores do curso de Engenharia Elétrica aqui na USP São Carlos. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um simulador muito legal que é o EdSim 51. Bom, o EdSim 51, ele é um simuladorzinho assim do microcontrolador 8051, né, um dos primeiros microcontroladores aí que a gente utiliza, né, na parte didática para a gente aprender bastante a parte do assembly ali, né, introdução ali de microcontroladores, que ele é um microcontrolador um pouco mais fácil de se utilizar. E o Ed 51 ele faz muito bem esse papel aí de você estar simulando, né, o uso do 8051, né? Ele é bem didático, né? Vou mostrar aqui para vocês ao longo do vídeo, né, que você consegue ter acesso a várias informações do acumulador, das posições de memória, dos registradores, enfim, de muitas coisas. Ok? Bom, então o primeiro passo para a gente estar utilizando o Edson 51 é justamente a gente fazer a instalação do mesmo, né? Então eu deixei na descrição aqui do vídeo um link para vocês baixarem aqui o Edson 51, ok? Vocês vão cair nessa tela aqui quando vocês forem acessar aquele vídeo, né, para vocês assistirem. Quando vocês clicarem no link, vocês vão cair nessa página aqui. Então vocês vão clicar aqui em Download Now. Clicando aqui em Download Now, vocês vão cair nesta página aqui. Depois é só clicar aqui em Download para fazer a instalação do arquivo, ok? O que é importante ressaltar é que vocês têm que ter o Java, né, baixado na máquina de vocês. Tá? Caso não tenha baixado, o simulador não vai funcionar. Então, caso vocês precisem de algum auxílio, né, fique à vontade na monitoria ali para poder fazer a instalação do Java que eu ajudo vocês a fazerem, ok? Acho difícil vocês não terem o Java instalado, né? Acho que quase todas as máquinas já vêm com o Java, né? Mas caso não tenha, é importante ter a instalação, senão o simulador não funciona. Eu não vou clicar aqui em download, né, que eu já tenho baixado aqui na minha máquina, ok? Quando vocês fizerem a instalação de vocês, vocês vão achar a seguinte pastinha, vai sair essa pastinha aqui na área de trabalho de vocês, né, que é o Edsim 51DI. Clicando na pastinha, vocês vão abrir ela, né? E vocês vão clicar nesse primeiro link aqui, que parece um pinguinzinho aqui, né? Um ícone aqui, né? Então vocês podem clicar, vai fazer a instalação, e esse aqui é o simulador que a gente vai estar utilizando. Né? Olha que legal, né? Ele é um simulador bem didático, né? Você tem todas as informações que você precisa. Então, nessa parte aqui mais da minha esquerda aqui, né? Vocês vão estar vendo aqui todas as informações do acumulador, do PSW, dos registradores, tanto dos auxiliares quanto dos especiais. Vocês vão estar vendo aqui o mapa de memória. Vocês têm acesso aqui ao timer high, timer low. Vocês têm acesso à frequência que vocês vão estar operando no sistema. Enfim, tem muitas coisas aqui que vocês podem mexer, né? Ele é bem visual, ele é bem didático. Então, para a gente fazer a introdução ao Assembly, é um simulador muito importante, né, porque ajuda bastante, né, visualmente a gente entender como que as coisas estão funcionando. Né? Então, eu recomendo até nas próprias aulas de vocês, vocês colocarem os códigos aqui, roda o código, tenta entender o que está acontecendo, né, que é bem legal, porque aí você consegue, acho que, compreender até melhor de como que as coisas interagem entre si. Ok? Para ilustrar um pouco do funcionamento desse simulador, eu preparei dois códigos aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá? São dois códigos bem simples, né? Um é uma soma, né, que a gente vai fazer aqui. O outro é para piscar um LED, né? Bem simples, só para a gente começar a entender um pouquinho como que o simulador funciona. Tá? Então, para o primeiro código que a gente vai fazer, vamos iniciar com uma operação de soma, uma soma simples aqui que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar uma origem, então org0000hexa, né? Então, no caso, vou começar em 000 hexa para mostrar que é possível dar um overwrite na memória, né? Que é um espaço destinado à interrupção. Então, a gente também pode fazer essas operações como a gente faria no microcontrolador normal, e para mostrar que ele não dá erro nenhum, né? Então, vamos começar aqui com a label, né? Então, a label, né? Acho que vocês já devem ter visto nas aulas teóricas, né? Mas a label é como se fosse uma função do Python, né? Ela vai dar nome a um certo trecho de código, né? Não necessariamente uma função, porque a gente não passa necessariamente nenhum parâmetro para essa label, né? Mas é uma maneira de a gente nomear, né? Um trecho do código para a gente poder se referenciar. Vocês vão ver em breve que a gente vai fazer isso algumas vezes aqui durante a videoaula de hoje. Ok? Mas é meio que uma forma de você referenciar certa parte do código, né? Não é bem uma função, mas eu gosto de pensar que acho que ajuda às vezes a relacionar, vou chamar uma label, né? Vou chamar uma função. Na verdade, a função você executa uma coisa, né? A label é só para você direcionar o código para aquele ponto de novo, né? Então, label main, a gente vai escrever o nosso código principal na label main. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mover para o acumulador, né, um valor constante de 40 hexa. Depois a gente vai mover para o registrador R1 um valor constante aqui de 20 hexa. E depois ele vai realizar uma operação de soma, né, do valor que está no registrador R1 com o valor que estava no acumulador. Né? O que é importante? Né? É esperado, né, que o resultado que a gente encontra aqui é um resultado de 60 hexa no acumulador. Ok? Beleza.
Bom, se eu só escrever esse código aqui, no simulador ele vai funcionar, ok? Ele vai funcionar. Só que tem um problema na prática, se eu não colocar um fim lógico no meu código, meu 8051 ele vai estar lendo várias instruções de NOP, né? Porque ela vai continuar o programa, não vai ter um fim lógico, e ele vai acabar resetando no final. Então é importante que a gente adicione aqui uma label fim, né, a gente deu um sjump fim, ou seja, a gente trava o código aqui nessa label que ele fica aqui travado, né, a gente tem um fim lógico, né. E para o compilador entender, é importante que a gente coloque um end, para a gente falar que é o fim do código, né, que acabou de compilar para fazer a compilação, ok? Se a gente rodar agora esse aqui, né, a gente clica aqui em Run, então aqui ele vai rodar, vocês vão ver aqui no caso todas as informações que aconteceram, então se vocês virem aqui no ACC, ok, a gente teve o resultado esperado, né, que era de 60 hexa. Nós também conseguimos ver aqui a posição do registrador R1, que foi o valor que a gente moveu aqui, né, 20 hexa. A gente consegue ver aqui na posição de memória o registrador R1 também, que está contido aqui com 20 hexa. Nós conseguimos ver o program counter, né, que é o registrador aqui para utilizar, que foi 5, né, que também está condizente aqui com o programa que a gente fez. Nós conseguimos aqui também ter acesso aqui a todos os registradores, né, os outros registradores que a gente nem mexeu estão zerados. Então, assim, você consegue ter acesso a todas as informações que são importantes aqui para a gente ter o acesso, né? Isso que eu estava frisando para vocês agora há pouco aqui no começo da videoaula. Ok? Então, bem simplesinho aqui, só para a gente tentar pegar um pouquinho do molejo aí de como que funciona os códigos em assembly. Bom, para resetar, né, clica aqui no reset, ele vai apagar o código. Para a gente complicar um pouquinho, agora eu vou fazer um código aqui para vocês, para a gente piscar um LED, para a gente tentar entender aqui como que é um pouquinho da diferença, né, quais que é alguma das lógicas que a gente tem que fazer. Então, novamente, eu vou dar uma origem aqui no meu código na posição 0000 hexa. Vou chamar a label main. Na label main, eu vou começar com o código aqui para a gente piscar o LED. Diferentemente de outros simuladores ou de outras arquiteturas de 8051, nesse simulador, o LED ele vai acender no clear. Então, se eu der um clear P1.0, o LED acende. E se eu der um set bit, o LED apaga. Ok? Então, se eu mandar um valor de clear, o LED vai acender. E se eu mandar um set bit, o LED apaga. Tá? É importante que no trabalho vocês vão ter que fazer operações com clear e set. Então, é importante que vocês tenham essa diferença aí na cabeça de vocês para vocês não se confundirem na hora de montar a lógica do código. Bom, é, como eu quero fazer com que ele fique um tempo aceso e um tempo apagado, eu vou ter que chamar uma rotina de delay, né? A gente vai criar uma rotina aqui de delay. Tá no trabalho de vocês também essa rotina já dada para vocês, né? Vocês vão ter que implementar essa subrrotina de delay, né? Então eu vou chamar aqui um acall delay. Ok? Depois a gente já vai escrever a parte do delay, só vamos pensar aqui na lógica do código principal para depois a gente fazer a implementação. Então, eu dei um clear P1.0, ou seja, eu acendi o LED, eu quero deixar um tempinho ele aceso e eu quero apagar. Ou seja, eu tenho que dar um setb P1.0. Ok? Eu quero manter, né, esse mesmo tempo dele apagado para ele poder voltar aceso de novo. Então, eu tenho que dar um outro acall delay e voltar para o começo, né? Eu quero ficar nesse ciclo eterno. Se eu quero ficar nesse ciclo eterno, eu posso dar um sjump main. Ok? É, poderia ser um Jumpman? Poderia ser um Jumpman, mas por que que a gente usa o S-Jump, né? Porque ele é uma posição um pouco mais curta, né? O Jump geralmente a gente usa para longos saltos quando a gente tem no código, né? O S-Jump a gente utiliza quando são saltos curtos, que a gente não ocupa tantas posições para a gente poder fazer esta operação, ok? Bom, então essa aqui é a lógica principal do código, né? Que é dar um clear P1.0, dar um acall delay, dar um setb, dar outra call e dar um S-Jump main, ok? A gente vai ter que fazer justamente esse ciclo aqui no nosso código. O código principal é isso. No código de delay, para a gente não perder tanto tempo, eu deixei separado aqui já uma subrrotina, né, de delay, que é essa aqui. E temos algumas coisas importantes para falar sobre ela. Percebam aqui que eu coloquei alguns valores aqui, né, 0,1 hexa, 0,3 hexa, né, valores aqui que podem ser variados. Por quê? Quando a gente coloca esses valores aqui, eles dependem da frequência do clock que está sendo operado. No caso aqui, eu coloquei aqui 12 MHz. Se eu alterar o valor do clock aqui, se eu alterar o valor né, do clock padrão, digamos assim, eu vou ter que variar esses valores para que se mantenha o mesmo tempo. Então, por exemplo, eu planejei essa subrrotina aqui para dar 10 segundos. Não é 10 segundos, tá? Mas só um exemplo, né? Então eu planejei aqui para 10 segundos com uma frequência de clock de 12 MHz. Se eu alterar a frequência do clock, eu preciso alterar os valores que estão aqui no R0 e no R1 para que eu mantenha o mesmo tempo aqui de 10 segundos que eu havia planejado. Ok? Então isso aqui é variável, não é sempre a mesma coisa que a gente tem que utilizar. Então tomem cuidado de acordo com o projeto que vocês têm para fazer. Ok?
Então, ele varia, né, de acordo com o tempo que a gente tem. E essa função aqui é uma função importante, que é a função hat. Né? Função não, desculpa, um comando aqui, no comando hat. O comando hat, ele é como se fosse um return, né, de novo das funções, só que o hat, ele sempre vai retornar na linha seguinte, que foi chamado o acal. Então, por exemplo, dei clear p1.0, chamei o acal delay. Quando eu chamar o acal delay, ele vai chamar essa subrrotina aqui grandona, ele vai ficar aqui gastando tempo. Quando ele der o hat, ele vai retornar aqui para o setbp 1.0, tá? E sempre retorna na linha de baixo, né? Que é aquela mesma coisa que vocês viram lá em interrupções também, né? Com o RTI, né? Com o RET-I, né? Que é o retorno da interrupção. O RET funciona a mesma coisa, só que ele não é uma interrupção, né? É um retorno programado, digamos assim, né? A gente está forçando ele a voltar. Ok? Então, essa rotina aqui de delay, né, com o loop 1 e loop 2, é justamente para a gente perder um tempo aqui, para a gente poder piscar o LED. Ok? Vamos rodar esse código aqui, para a gente ver o que acontece. Então, aqui no caso, a gente tem um LEDzinho que fica piscando aqui, né, como vocês podem ver. Então, de certos em certos tempos, ele pode alterar essa piscada aqui. Vamos alterar a frequência do clock para ver como que fica mais rápido? Vamos colocar aqui 24, por exemplo. Então 24 aqui, se vocês colocarem, vendo que ele pisca muito mais rápido, né, do que no primeiro caso. Né? Então ele acelera, digamos assim, a piscada. Então essa rotina aqui que eu projetei de tempo, ela já não é mais uma rotina para o tempo que eu tinha projetado antes. Né? Vou ter que alterar um pouquinho esses valores para voltar no tempo que estava antes. Ok? E de novo, né, você consegue ver como que fica os registradores, né, como que são as operações envolvendo aqui, né, os elementos, para que vocês consigam analisar, né, como que está sendo feito aí tudo, a, o, o comportamento, né, digamos assim, né, das posições de memórias e dos registradores, né. Inclusive, faltou aqui no código aqui um end, né, para finalizar a compilação. Né. Esse simulador aqui não dá erro quando você não coloca o end, mas é importante vocês sempre colocarem um end no final do código de vocês para falar para o compilador, olha, terminei o código, né, então ele para de compilar aqui. Ok? Uma outra solução que é importante citar é que no primeiro código eu coloquei lá, né, é sjump_fin, né? Eu queria uma subrrotina fin e coloquei lá sjump_fin. Vocês podem colocar, vocês podem substituir, na verdade, aquela subrrotina, né, do fin sjump_fin, vocês podem colocar um sjump$, que é aquele símbolo do dólar lá, né, que é o Shift 4 do teclado de vocês, ele funciona da mesma maneira, né? Ele vai segurar o código ali, ao invés de a gente ter que criar uma label, tá? Os dois são iguais, funcionam da mesma maneira, né? E você faz pela sua preferência. Beleza? Bom, é, o vídeo de hoje era isso, né? Parece uma coisa bem simples aqui de como de utilizar o simulador, mais para vocês fazerem o trabalho. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem na monitoria, fiquem à vontade, ou me mandem um e-mail caso vocês não consigam ir no dia da monitoria. Fique à vontade para me procurar para eventuais dúvidas aí que vocês terem no trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês, que vocês tenham aí uma ótima semana e bons estudos. Até mais, tchau, tchau.